Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal TV React. Vamos assistir aqui o Tá Na Área falando aí do empate entre Grêmio e Botafogo, pessoal. Vamos ver aqui o que os comentaristas falaram desse jogo, desse empate que não foi bom nem pro Botafogo nem pro Grêmio, mas se algum deles tivesse perdido seria ainda pior. Vamos assistir, pessoal, aqui o Tá Na Área e ver o que eles comentaram sobre esse jogo. Que se a gente for considerar os dois jogos atrasados, né, o Vasco vencendo foi o melhor, né? Sim. Conseguiu de fato os 3 pontos, mas nesse jogo entre Grêmio e Botafogo, a gente vai saber com a galera que estava na transmissão desse jogo o que acharam, quem levou a melhor, se alguém levou a melhor no empate, 1-1, fazendo ponto, o Grêmio ainda na segunda parte da tabela de classificação e o Botafogo no G6 do Campeonato Brasileiro. Muito boa noite, Eric Faria, Richarlison, bem-vindos ao Tá Na Área. Alguém teve o saldo melhor depois desse empate? Boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite, Kelly, Bené, Ramonzinho, a todos que estão aí. Cara, é difícil falar, porque assim, se você colocar o contexto, claro que pro Grêmio, que saiu perdendo dentro de casa, um pontinho é importante. Só que você pega a definição final do que pro Grêmio é a sequência de o excelente jogo que ele fez no Clássico. Para mim, ele retrocede um pouquinho nas questões de pontos, não de performance. Que até antes do pênalti, que a gente vai observar que é o gol do empate do Grêmio, o Grêmio não vinha fazendo um mau jogo. O Grêmio criou possibilidades. No primeiro tempo mesmo, o Léo Link faz 2 belíssimas defesas. Antes do gol do Botafogo, o Dodi perde um gol inacreditável. Então, assim, era pro Grêmio ter aberto o placar, mas o futebol é assim, não foi lá, não fez, e aí a gente tá vendo, né, as possibilidades. Esse é o primeiro lance, e aí tem a reclamação da falta que origina a batida da falta pro pênalti do Grêmio, que é praticamente um lance quase parecido, né? É um tranco do Arthur Cabral. Dito isso, eu acho que o empate não favoreceu ninguém, né, Eric? Eu acho que o empate fica bom na circunstância do jogo pro Grêmio, que saiu perdendo. Mas em termos de tabela, de pontuação de tabela, cada um fez um pontinho, o Grêmio ainda fica ali naquela cômoda perto do Z4, e o Botafogo, que eu acho que o objetivo hoje era passar e entrar no G4, não conseguiu fazer com esse empate. O jogo foi bom, o jogo foi aberto, as duas equipes têm uma estratégia totalmente diferente uma da outra, o Grêmio muito mais vertical, o Botafogo com aquele toque de bola tentando envolver, usou quase sempre no primeiro tempo o lado direito com a dobrinha de Vitinho e Arthur, e dificultou o time do Grêmio ter essa possibilidade, tanto é que depois o Eric vai falar, há uma modificação no posicionamento do William, que começa aberto pelo lado esquerdo e depois vai por dentro porque não consegue ter essa composição defensiva. Mas eu gostei do jogo. As duas equipes buscaram até o fim a vitória, mas no final ninguém conseguiu sair com os 3 pontos. É isso, Rick. Boa noite, Bené. Só para desculpar, Coutinho, desculpa, deu um branco, viu? Nada. Faltou o Coutinho ali. Só... Aquele pequenininho, a gente quase não vê, né? Eu tava na frente, também. Eu atrapalhei a visão do Richard. Deu um branquinho aqui no Mas eu concordo com o Rick, eu acho que foi um bom jogo. Acho que o resultado, pelas circunstâncias da partida, acabou sendo melhor pro Grêmio, porque estava perdendo até os 44 do segundo tempo, e aí você consegue empatar em casa, onde o Grêmio já não vinha conquistando bons resultados. Mas se você for olhar pro macro, eu acho que o empate foi ruim pros dois. O Botafogo não consegue chegar no G4, como disse o Rick, e o Grêmio não consegue dar uma respirada na tabela, fugindo ali de baixo, né? Eu acho que o que pesou muito pro Botafogo hoje foi a questão dos desfalques, né? Ninguém consegue suportar 13 desfalques num jogo, né? Se você for olhar o time titular que entrou em campo, ok, é um time bom, competitivo, faz frente a qualquer outro time no Campeonato Brasileiro. O problema é que cansa. Então, a partir dos 15, dos 20 do segundo tempo, o Botafogo ficou sem pernas para competir. E o Grêmio botando o pessoal do banco, o Grêmio oxigenando a equipe, e o Botafogo não tendo muito o que fazer. Ainda perdeu o Alex Telles no início do jogo, aí teve que lançar a mão do Cuiabano cedo, já no primeiro tempo ainda. Então, acho que isso complicou um pouquinho a vida do Botafogo. O PC, na nossa transmissão, confirmou que foi pênalti, que a mão do Matheus Martins estava aberta além do que deveria. E eu acho que o Botafogo bobeou ali no fim do jogo. Eu acho que toda a cabeça quente precisa ter um pouquinho de cabeça fria, né? Entre a cabeça quente e a cabeça fria, você precisa ter um pouquinho de cabeça fria. Porque o Barbosa tomou cartão amarelo no lance do pênalti e o Pantaleão foi expulso. O Barbosa estava suspenso e o Pantaleão vermelho agora também fica suspenso para o Clássico contra o Fluminense domingo. Você já tem tantos problemas, ainda perde 2 zagueiros titulares para um Clássico, né? Então,
Eu acho que isso vai pesar pro Botafogo nesse próximo fim de semana. Mas de uma maneira geral, achei que o Botafogo fez um bom jogo diante de tantos desfalques que tinha, né? Agora, Rick e Érica, a gente fala sobre trabalhos, de certa forma, com pressão dos dois treinadores. O desempenho no jogo de hoje ameniza para algum lado, piora a pressão para algum dos dois, David Ancelotti e Mano Menezes. O Mano vem de uma vitória importante no Clássico no Beira-Rio, 3-2 contra o Internacional, e o David também vinha de uma vitória no Campeonato Brasileiro. Dá para colocar, de certa forma, algum mais, né, com peso menor de pressão nesse momento? Vai depender do ponto de vista, né? Porque se você colocar aquilo que o Eric trouxe muito bem colocado sobre os desfalques, não tem como você cobrar muito do David Ancelotti. Porque no final do jogo, quando ele precisou de algo diferente, principalmente do meio para frente, só tinha molecada. Ele coloca o Panamém, o Kadir, que até é uma boa promessa, mas tem 18 anos. Tem uma boa chance, né? Mas está impedido, né? Aí sobra dois meninos que são dois cauãs, que é um meia e um atacante. Então, assim, ele não tinha muita coisa para fazer, a não ser que a gente até discutiu. Talvez colocar um terceiro zagueiro para aliviar os alas, para tirar um jogador de frente. Então o David não teve tanta possibilidade de mudar esse contexto do meio para frente. O Grêmio, né, é claro que se a gente falar daquilo que foi o jogo contra o Inter e da forma como que o Grêmio venceu, e na minha opinião, ele só não venceu, ele jogou bem. Aí você vai ter o torcedor que vai falar, pô, mas voltou a ser aquele Grêmio meio inconstante, meio desequilibrado, porque você pega o jogo contra o Inter, o Marcos Rocha mesmo fala depois do jogo, né? A régua agora daqui pra cima. Não foi um jogo ruim do Grêmio, mas diante daquilo que produziu contra o Inter, faltou um pouquinho mais, de um capricho no último passe, de algumas possibilidades, e aí entra também alguns desfalques, alguns jogadores que hoje fizeram falta, principalmente os dois meio-campistas, o Arthur e o Cuéllar, fizeram muita falta hoje. Então, assim, se você colocar isso na balança, Bené, eu acho que o resultado não vai pesar para nenhum dos dois treinadores. Agora, para a sequência do campeonato, para a próxima partida, se continuar com essa falta de pontuação, com essa falta de vitória, aí eu acho que vai ter alguma coisa mais pesada para ambas as partes. E só para o Rick pontuou bem a questão do Cuéllar e do Arthur, o Carlos Vinícius também de titular, né? Hoje jogou o menino, o André. Então, de certa forma, os dois times tiveram desfalques importantes que de alguma forma prejudicaram a performance das equipes no jogo, né? Acho até que pelo número de desfalques o Botafogo acabou sendo um pouco mais prejudicado, assim. Se perder 13, cara, é muita gente. É mais do que um time, né? E aí você perde opções, você perde a questão de oxigenar a equipe no segundo tempo, mas o Grêmio também tem os seus desfalques importantes. Você perdeu os dois volantes, o centroavante titular, isso tudo faz com que alivie um pouquinho a barra dos dois treinadores, Bené. Pelo menos eu acho, tá? E não eu penso as diretorias. Em uma rodada tudo muda também, né? Em uma rodada, na próxima rodada pode ser tudo diferente. E não contou ainda com o Mano Menezes da beira do gramado, né? Nem com o Sidney. Nem com o Sidney. O auxiliar direto, o primeiro, né? Então, exatamente. Quer dizer, foi um jogo cheio de desfalques para os dois lados, né? Bom, agora, essa chance aí, ela mudou pra mim o andamento do jogo, porque tava 0-0, comecinho do segundo tempo, o Grêmio fez uma boa marcação na saída de bola do Botafogo, que errou, o Dodi ficou cara a cara com o Léo Link. Faz 1-0 ali, é uma outra partida pro Grêmio. O Grêmio poderia trazer um pouquinho o time para trás, usar os contra-ataques, o Botafogo ia ter que se expor e cansado. Então é o tipo da chance que você, num jogo importante desse tamanho, você não deve desperdiçar, né? Hein, Ramon, com todo respeito ao Dodi, caiu no pé errado, né? Caiu no pé errado. Não é um cara que tem essa frieza, essa característica de ser um definidor. Se cai no meia, se cai no ataque, podia até errar, mas... O que vocês fariam? Me acho que tava contem. bem, o Rico também era rei. O Eric não faria nada. Só que um detalhe, caiu na perna direita, né? Caiu na coisa era bom, na minha direita aí já muda o contexto. O Ramon tá falando como se tivesse bom pra caramba na que meteu os gols de fora da área que era direita. Eu ainda tinha uma direitinha que não era só subir no ônibus, ela funcionava de vez em quando. Agora acho que vale pontuar mais uma boa atuação do Willian, enquanto teve fôlego, né? Ele conseguiu ser assim, bem lúcido no primeiro tempo, ele deixou o André em ótimas condições para fazer um gol no finzinho do primeiro tempo. É óbvio, ele fez um jogo desgastante domingo, aí hoje já quarta-feira, o tempo de recuperação, a idade. Ele estava sem jogar já há algum tempo, só trabalhando parte física. Eu acho que ele vai ajudar muito o Grêmio nessa reta temporada, ele com o Arthur. Sobe a qualidade, é um jogador de uma outra prateleira. Ô, Eric, só pra poder contextualizar, porque agora é que eu fui entender esse pênalti. Eu também. Na mão esquerda. Isso, não é na mão que é no corpo, é na mão que o corpo esconde, né? E aí é difícil o árbitro ter essa percepção no campo, né? O VAR ajuda nesse momento.
É importante por conta disso. Desculpa, Bené, a própria primeira câmera que a gente Exato. teve, parecia que tinha batido no ombro e essa era a dúvida. E a gente lá olhando falou, no ombro, pegou no ombro, não tem dúvida nenhuma. Aí a hora que vem a outra câmera, a gente Eu percebi uma explicação que ainda que ela resvalar no ombro, porque tem aquela coisa que a gente pensa, bate primeiro numa parte do corpo e depois na mão. E aí isso muitas vezes não é pênalti. Mas nesse caso especificamente, segundo o PC, o fato de ter ou não resvalado no ombro, mas a mão do Matheus ela já estava aberta antes. Ampliada, né? E ampliada a área dele. Então, por isso, na opinião do PC, acertadamente foi marcado o pênalti. Também achei. Bom, pessoal, eu também achei que foi pênalti, assisti o jogo. O Matheus Martins deu uma vacilada, ele girou e deixou a mão esquerda para frente e pegou a bola. Pênalti, claro, para mim também foi pênalti. Mas você, gremista, o que você achou aí do desempenho do Grêmio? Você achou desse empate? E você, botafoguense, com mais de 13 desfalques aí, ainda perdeu os 2 zagueiros titulares aí pro próximo jogo contra o Fluminense, o clássico aí do Rio. O que você achou? Você achou bom esse empate? O que você achou do desempenho do Botafogo e esse tanto de desfalque? Por que o Botafogo esse ano nada tá dando certo? Já deixa o seu comentário aí. E não esquece, pessoal, você gremista, você botafoguense, de outros clubes que está aqui assistindo esse vídeo, já deixa seu like, pessoal, aí no nosso canal. E não esquece, se inscreve aí também, pessoal, dê essa moral para nós. O canal TV React está começando, mas precisando do apoio de vocês. Então, já se inscreve aí, deixa o like de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!